Manter a calma nesse início de caminhada, eu sei que não é fácil, não é, perito? Mas respira fundo e faz tudo o que você tem que fazer hoje. E sem esquecer que você é um perito. Arruma sua casa, cuida dos seus filhos, cuida de você lembrando, escreve na mão. Você é um perito, uma perita. Para de ignorar o assunto, você já fez o curso e você vai parar de deixar esse assunto para depois. Você vai escrever na mão. Realiza todas as suas obrigações e entenda que eu estou falando isso para você, uma coisa que eu vou aplicar, que eu estou aplicando comigo mesma. Realiza as tuas obrigações deste dia e faz um limpa nas suas redes sociais. Então, a sua tarefa hoje, no seu tempo extra, não é engrossar as suas redes sociais de conteúdo. Dá uma sumida por um tempo e eu vou te explicar por quê. No dia das suas primeiras nomeações, o juiz vai digitar seu nome e ele vai fazer uma busca, uma primeira impressão de quem é a sua pessoa. Eu não estou te pedindo para construir uma mentira de que você é um personagem que você verdadeiramente não é. Eu estou desafiando você a transformar a sua pessoa numa pessoa de reputação respeitável. E entenda que se a sua reputação hoje, se ela é boa ou se ela é má, ela é uma conquista sua, mas ela não é o fim do mundo. A sua reputação, ela pode ser reconstruída. Apaga as suas redes sociais. Existem outras formas, mas eu estou falando aqui com o perito. Então apaga as tuas redes sociais, começa a se privar de aparecer e dá uma sumida para que você reapareça da maneira certa. Se você é do tipo que se expõe muito como eu te aconselho a encerrar temporariamente as suas redes sociais e buscar primeiro consolidar primeiro a sua imagem como perito. E entenda que eu também me exponho demais. Por quê? Porque eu sou pastora. E eu não abro mão de ser pastora porque eu decidi ser perita. O caso é, eu tenho um canal onde eu ensino interpretação de sonho de acordo com a palavra de Deus. Mas eu não quero que o juiz, quando clique lá no meu nome, eu não quero que ele me encontre primeiro como pastora e comece a pensar de que eu vou dormir e eu vou buscar revelação para descobrir se aquela escrita é verdadeira ou falsa. Então eu percebi que eu não poderia primeiro aparecer como pastora. Eu continuo sendo? Continuo. Mas a primeira busca que eu quero que o juiz encontre é a minha reputação, é a minha pessoa como perita grafotécnica. Além disso, eu estou propondo a você exercitar a sua capacidade de falar. Você vai precisar aprender a explanar a sua opinião, o seu ponto de vista. Você vai ter que aprender a calar, ouvir o outro para poder argumentar. E isso para você vai ter que ser leve e você ser você mesma. Porque muitas vezes nós entramos numa bolha e nós queremos parecer com a realeza de que nós temos uma vida perfeita, de que nós temos uma vida impecável e a gente posta trocentas fotos sorrindo, mas as pessoas não sabem quantos momentos você tem chorado no travesseiro. Então, muitas vezes a rede social que você criou é uma mentira. Você não é aquilo, você não sorri o tempo todo. Você fica séria, você fica chata, tem momentos que você quer ficar sozinho. Então vamos parar de vender uma imagem falsa a respeito de nós mesmos. Mesmo assim, você vai ter que se tornar uma pessoa capaz de explanar a sua opinião, de argumentar para poder construir um laudo de que
Eu analisei, meritíssimo, a assinatura padrão e a assinatura questionável e eu encontrei piriri, piriri, piriri. Aí você vai argumentar do porquê que o seu laudo teve aquele resultado. Só que, para quando o juiz for nomear você, ele precisa ter uma primeira impressão da sua pessoa. E você vai precisar construir uma rede social onde você primeiro seja vista como perita. Por quê? Perita vai te dar dinheiro. Eu, por exemplo, faço a obra de Deus, mas eu não faço a obra de Deus por dinheiro. No entanto, eu preciso de dinheiro para pagar minhas contas. Se você quiser, você pode até seguir o modelo do meu canal e gravar vídeos só para argumentar e reagir aos meus vídeos. Você pode até fazer vídeos para dizer que eu estou totalmente errada, totalmente enganada. Mas não faça vídeos pensando assim, vou fazer um vídeo e vai viralizar e ter trocentas mil visualizações. Faça um vídeo que você mesma tem prazer de ouvir você depois. Porque às vezes você grava um vídeo que você vai ouvir e nem você mesmo se suporta, então apaga. O padrão é: eu sinto prazer, eu sou verdadeira. Eu sinto prazer de escutar aquela pessoa e por um acaso aquela pessoa ali sou eu. Às vezes você grava um vídeo com tanto prazer, falando da verdade, falando, filosofando, e você esquece. Tempos depois você vai ouvir o seu próprio vídeo, cara, você sente um prazer, uma satisfação. Você fala, eu não acredito que essa pessoa incrível sou eu. Eu nem me lembro de que dia foi que eu raciocinei tanta coisa. Eu tô apaixonada por mim. Porque eu quero que você dê uma desaparecida, seja lá se você é pastora ou garota de programa. Porque no dia que o juiz for acessar sua rede social de referência, ele precisa ver uma pessoa que domina o assunto perícia grafotécnica. Ele precisa ver uma pessoa que domina o assunto sobre o qual ela fala. E até para discordar de mim, você vai precisar ter argumento. Mas aí eu já te dou uma dica. Quando você começar a falar, pense em alguém que você gosta muito, alguém com quem você fala naturalmente, alguém com quem você consegue ser natural e verdadeiro. Porque ninguém aguenta mais aquelas pessoas robotizadas, imitadoras, que passam 30 mil vídeos sorrindo e você vê assim, gente, isso não passa a verdade, você não suporta, você não aguenta, aquilo é cansativo. O juiz vai precisar conhecer você como pessoa, como perita. Existem muitas pessoas que têm canal de perícia e elas conseguem botar uma cara assim, botar um personagem e falar só aquilo, mas é uma coisa assim que você vê que a pessoa está engessada. A pessoa tem o potencial de ir muito mais além do que aquilo, mas ela está presa a um personagem. Então, existe a possibilidade de você criar um personagem. Sou somente um perito grafotécnico 24 horas por dia e impressionar o juiz? Sim, existe. Você pode impressionar porque você vai adquirir um número de seguidores, porque você vende aquela imagem, você consegue sorrir. Mas eu quero que você seja natural para que quando você desligue a câmera, você não se sinta um fardo, não é pesado falar disso, aquilo é natural para você. E a respeito do conhecimento pertinente à nossa área de perícia grafotécnica, eu quero te falar sobre fluidez. Então, quando você fala, eu estou te incentivando a criar uma rede social onde você fale, onde você conteste o que eu falo, que nós possamos conversar juntos. E à medida que nós vamos exercitando isso, a nossa fala sobre perícia grafotécnica, ela vai adquirindo uma fluidez. Só que quando você escreve, você também atinge fluidez. Então nós vemos que quando você fala com verdade, com naturalidade, a sua fala adquire um
ritmo. Você não fala correndo desesperado para poder desligar a câmera. Você não tem que recomeçar 30 vezes porque você falou a palavra errada que você tinha ensaiado. Eu não quero que você seja uma pessoa ensaiada. Eu quero que você seja uma pessoa verdadeira. E a fluidez com que você fala, eu quero que você entenda que também existe a fluidez quando você escreve. Quando você escreve e é você mesmo de verdade, escrevendo coisas que você pode assinar o seu nome, você não está se passando por outra pessoa e você nem está sendo coagida a escrever nem assinar nada, a sua escrita ela adquire um ritmo. Quando eu falo que a escrita adquire um ritmo, indica que você escreve numa determinada velocidade e essa velocidade mantém um padrão de letras, de grafismos constantes. Não fica aquela coisa, agora eu escrevo agigantado, agora eu escrevo diminuído, agora eu escrevo inclinado para um lado. Não, você mantém um ritmo, você demonstra um padrão. E a propósito, já que eu mencionei o fato de você não estar assinando nada coagido, eu quero que você entenda que quando você assina um documento, alguém, Deus o livre, apontou uma arma para sua cabeça para você assinar um documento, não quer dizer que aquela assinatura é falsa, não. A assinatura é verdadeira e legítima, mas aí é um outro tipo de investigação. O perito vai dizer, olha, a assinatura é legítima e verdadeira e sugiro ao meritíssimo juiz que se investigue as condições em que ela foi escrita, piriri, piriri, piriri. E por que eu estou te sugerindo isso? Quando você tenta mentir, quando você tenta fingir, tudo vai ficando mais lento e mais pesado, porque você quer se livrar logo daquela situação, daquele personagem. Assim é a escrita de um falsificador. Como ela se torna mais lenta e mais pesada, porque eu não consigo manter aquele ritmo. As falsificações lentas, elas vão adquirindo um traço mais largo. Então, quanto mais largo for o traço, indica que a pessoa precisou de mais tempo para produzir. E você vai olhar o ritmo gráfico do jeito que aquela pessoa ali escreve, você fala, não, a morfologia é muito semelhante, mas essa escrita aqui está extremamente larga do início ao fim. O que aconteceu? Ou seja, indício de falsificação. Porque o falsificador, ele é escravo de sou obrigado a fazer a letra igualzinho. E quando você é obrigado e você não é natural, você é naturalmente mais lento. E mais lento, traço mais largo. Só aquelas pessoas que são verdadeiras conseguem ser leves e suaves, tanto na sua escrita quanto no seu comportamento. Mas dentro da grafoscopia, quando eu digo leve, eu quero dizer que mesmo que a pessoa escreva o que ela escreve com muita pressão, a leveza que eu me refiro não é essa. Eu quero dizer o seguinte, que mesmo que ela escreva com muita pressão sobre o papel, ela mantém aquele ritmo porque aquilo é naturalmente leve para ela. Não entenda que pessoas que aplicam muita pressão na sua escrita são falsificadoras. Dentro da grafologia, e aí grafologia é uma área, grafoscopia é outra área. Dentro da grafologia, nós vemos que pessoas de convicções muito sólidas, muito firmes, deixam sulcos na sua escrita em até 2 ou 3 páginas depois que elas escrevem alguma coisa. Porque ela tem tanta convicção que aquilo, o corpo da gente demonstra aquilo que a gente pensa. Ela tem tanta convicção dentro de si que tudo que ela faz com intensidade, inclusive a pressão que ela aplica sobre a escrita. Mas em que momento você vê leveza do traço
que dá um afilamento. É na última letra de da palavra de um texto. Tá escrevendo um texto, tá escrevendo assinatura, a pessoa que ela é verdadeiramente dona daquela firma, ela sempre tende a escrever o final, a última letra com o afilamento da última letra. Existem pessoas que elas não vão fazer aquele afilamento da última letra. Ao invés de dar um afilamento na última letra, ela continua com o mesmo padrão, né? A mesma espessura do grafismo, mas ela coloca um ponto, ou seja, é uma pessoa que não abre mão das convicções. É como se ela estivesse conversando e falasse assim, é isso, ponto final. É aquela pessoa que escreve e ela faz questão de ponto final. Ela pinga a caneta com força, aquele é o ponto final. É uma pessoa que não abre mão das suas convicções. Então, nós percebemos, na maioria das pessoas, esses dois padrões. E a propósito, sulcos, pessoas que escrevem com muita pressão, elas geram sulcos nas folhas posteriores. E sulcos de uma assinatura num papel pode se tornar um ótimo material para falsificação, chamada falsificação por decalque. Mas entenda que existem muitas outras formas de fazer falsificação por decalque. Por exemplo, a pessoa vai e tira xerox da assinatura verdadeira de uma pessoa e ela começa a treinar sobre a assinatura daquela pessoa. E aquilo vai deixando sulcos. E aí ela se preocupa de vir cobrindo os sulcos que ela mesma produziu. E é por isso que você não, quando você vai analisar uma letra, uma firma, uma assinatura, você não pode analisar só a morfologia. Eu dou sempre o exemplo da minha irmã. Eu e minha irmã temos letras extremamente semelhantes, ao ponto de tem coisa que nem eu tenho certeza de que fui eu que escrevi ou ela. Existem algumas letras marcantes. Ela escreve iniciais muito mais enfeitadas do que eu. Então, eu preciso fazer uma pequena investigação para eu ter certeza que foi minha irmã ou que fui eu. Ou seja, a morfologia entre as nossas letras ela é muito semelhante. Mas você não pode analisar somente a morfologia de uma assinatura, e sim a gênese da construção de uma letra. O que é a gênese da construção? É a forma que uma pessoa constrói. Por exemplo, ela vai escrever o A, ela pega uma perninha, ela escreve sobre a pauta, vai lá em cima, aí ela desce e ela vai lá e depois ela puxa uma perninha, ou não, ela pega uma perninha e vai até uma extremidade, volta, faz o retorno, faz uma curva, traça por onde ela já havia traçado, e aí ela puxa um cabelinho, puxa uma perninha. Isso se chama alógrafo. O que é alógrafo? Alógrafo é a mesma letra. Eu posso ter a letra A, mas o alógrafo é todas as formas com que eu posso construir a letra A. Então, você precisa analisar a gênese da construção de uma letra. Se você é daquela pessoa prepotente, arrogante, bate o olho, pega uma assinatura só e quer se basear na morfologia, eu te digo, você tem uma probabilidade muito alta de se tornar um péssimo perito, um perito muito afoito. Ninguém dá uma opinião baseada em uma assinatura só. Por quê? Porque o falsificador ele consegue fazer às vezes um material excelente numa primeira assinatura, mas ele não consegue manter aquele padrão de semelhança depois de uma grande quantidade de repetições. Agora eu vou seguir as minhas próprias instruções, escrever na minha mão, eu sou perita, para poder correr com o meu dia, com todas as obrigações, e não procrastinar e não deixar esse assunto para depois. E o que eu vou fazer na minha vida é o que eu sugiro para você.